Amém. Paz de Jesus. Amém. Podem se assentar, que Deus abençoe. Continue abençoando a vida dos amados. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui nessa noite maravilhosa, nessa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar participando de um trabalho tão sério. Digo que o pastor Davi é um irmão mais velho, né? Que os meus irmãos biológicos eu sou mais velho, mas eu tenho alguns irmãos. O pastor Davi é um irmão que nós procuramos, nos aconselhamos, nos ajuda bastante, né? Nós temos a amizade de pelo menos uma década e meia, fiz as contas ali rapidinho, 15 anos mais ou menos que a gente se conhece, e é sempre uma alegria estar com o pastor Davi. Conheço a história dessa igreja, desse ministério, todo o processo. Eu louvo a Deus e admiro o que Deus tem feito na vida do pastor Davi, da pastora Denise, a resiliência que Deus tem dado a esse casal diante dos obstáculos que eles se enfrentaram. Nós estamos felizes pelo 6º ano desse ministério e continuaremos glorificando, orando pela vida do nosso pastor e toda essa igreja que nós amamos e temos um carinho muito grande. Disseste para o seu irmão assim, mesmo que você não congrega aqui, mas pode dizer para ele: você é um privilegiado por estar fazendo parte dessa história. Diga para o seu irmão. Você é um privilegiado por estar fazendo parte dessa história. E a gente está muito feliz de poder estar aqui e fazendo parte dessa história também, porque a gente participa do 6º ano, né? Mesmo que a gente não congregue com o pastor Davi, mas estamos fazendo parte aqui dessa história, desse trabalho maravilhoso. E eu quero glorificar a Deus pela vida desse ministério, agradecer o pastor Davi pela confiabilidade mais uma vez de nos entregar a Tribuna Sagrada. Que Deus continue abençoando. Vai cair. Que Deus continue abençoando. Obrigado, pastor. Em nome de Jesus. Amados, nós temos um tema aqui a ser trabalhado. O pastor Davi nos passou aqui o tema de Efésios capítulo 3. Eu gostaria de comentar com vocês em rápidos minutos, para a gente poder entender aqui uma proposta. O verso é o número 20, capítulo 3, e o verso de número 20. Mas eu gostaria de ler com vocês desde o primeiro versículo, para a gente conseguir entender em que contexto o apóstolo estava falando essa realidade. Está sendo usado o tema de experimentar o mais de Deus, né? Experimentar coisas maiores de Deus para a nossa vida. Estamos vivendo uma época de muita dificuldade, né? Há muita discrepância, desconcordância no que se diz respeito à palavra. As pessoas não estão levando tão a sério o que Deus tem para nossas vidas, e é importante nós entendermos aqui o compromisso que Paulo tinha com a igreja, essa determinação, essa ideia que o Senhor colocou na vida dele. Nós vamos entender esse contexto aqui, desse mais de Deus. Deixa eu perguntar, quem gostaria de receber mais de Deus nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai ter que, eu já tomei, vocês vão ter que tomar comigo um dorilzinho do céu, sabe? Espiritual. Eu já tomei esse dorilzinho quando o Senhor me deu essa mensagem hoje ainda. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Não de maneira como o pastor bem colocou aqui, né? Que tem obreiro que diz que tem que fazer como Jesus fez, né? Quando ele pregou aquele sermão duro lá de João 6, né? Quando as pessoas começaram a ir embora, porque eles vieram a fim de que Jesus multiplicasse os pães. E aí Jesus falou: vocês estão equivocados, eu fiz, mas agora não vou fazer, eu sou o pão que desceu do céu. Eu quero que vocês ouçam a palavra. O povo começou a ir embora. Aí os discípulos disseram assim: o povo está indo embora. O que Jesus disse? E vocês? Não querem ir com eles também? Mas quem disse foi quem? Jesus, ele é o dono da igreja. Ele pode falar isso, ele pode chegar dentro do tempo e bater o chicote. A gente não pode, né? O máximo que a gente pode fazer é exortar com muito cuidado, carinho na palavra, e entrar na exortação junto com a igreja. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai nos direcionar para a gente viver o melhor e viver mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém também. Está projetado aqui, nós vamos acompanhar em nome de Jesus. Diz assim a palavra: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus,
para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Porquanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecendo o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui o verso 20, que é o tema. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver aqui, amados, eu trouxe aqui algum material para a gente decorrer nesses poucos minutos e correr aqui para a gente entender e absorver um pouco dessa palavra. Esse contexto geral aqui, Paulo está tratando de Cristo e a sua igreja, tá? Essa carta de Efésios, ela foi escrita cerca de 62 depois de Cristo. E o propósito, qual que era o propósito de Paulo? O propósito, Paulo procura fortalecer a fé e os alicerces espirituais dos irmãos. Em oração, ele anseia que os seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Então, todo o contexto de Paulo aqui, toda a ideia de Paulo, é fortalecer os irmãos na fé em Cristo. E não só na igreja de Efésios aqui também, mas nas demais cartas, Paulo também tem esse compromisso. Mas aqui em Efésios, ele está tratando de algo grandioso, de algo extraordinário, de uma revelação. Inclusive no capítulo 3 aqui, há muita revelação de Deus para a nossa vida, porque no capítulo 3 ele começa a falar de um mistério. Repita após mim: mistério. Mistério. Eu queria falar desse mistério, eu vou dar alguma base para vocês, mas a gente vai ficar meditando em casa para a gente começar a entender qual que era a proposta real de Paulo. Com base no versículo tema, que fala dessa experiência de experimentar o melhor de Deus, eu trouxe uma nota que é mais ou menos assim: Deus fará por nós não somente mais do que pedimos e desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação alcança. Então, quando nós entramos nesse campo espiritual,
a gente pode entender uma proposta muito mais elevada do que aquilo que a gente pensava. Só que tem uma condicional. Essa promessa é condicionada ao grau da presença, do poder e da graça do Espírito Santo em nossa vida. Então assim, a gente pode ser crente, a gente pode gostar dos louvores, a gente pode gostar da palavra, mas se a gente quiser uma experiência a mais com Deus, isso vai requerer de nós uma busca maior. A gente vai precisar fazer alguns propósitos. A gente prega muito o Novo Testamento, mas eu gosto bastante também do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento revela o que Deus gosta. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda é Deus que ouve oração, jejum, propósito. Deus ainda é o Deus que procura santificação, separação, louvor a Ele, gratidão. Ele ainda é o Deus de propósitos. Então, quando nós adentramos na palavra de Deus, nós entendemos que o propósito de Paulo aqui nessa carta aos Efésios é fortalecer essa fé dos irmãos, fortalecer em uma dimensão extraordinária, para que os irmãos entendam por que o sacrifício da cruz, por que a fé em Cristo, o que foi revelado para a igreja. Então o propósito de Paulo era esse. Nós vamos encontrar aqui um Paulo comprometido, totalmente comprometido, como ele disse, sendo prisioneiro. Nós lemos aqui no verso de número 1, né? Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Ele está preso na palavra. Paulo está dizendo assim: eu entendo a necessidade de estar aprisionado na palavra de Deus, de estar debaixo da vontade do Eterno, de fazer o que Ele me condicionou a fazer, porque existe uma proposta maior, existem algumas revelações que eu preciso mostrar para vocês. Isso Paulo dizendo. Então a partir do verso de número 4 desse texto que nós lemos, Paulo trabalha sobre a compreensão do mistério de Cristo. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo o verso de número 4. Olha o que ele está falando aqui. A gente já leu, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Fala para o seu irmão: mistério de Cristo. Glória a Deus. Só para ver se ele está acordado aí, né? Às vezes fica assim, né? Não está muito ligado, mas vamos falar do mistério de Cristo. No verso número 5 diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que há uma revelação, há algo extraordinário a ser colocado aqui em pauta. Ele está falando assim, ó, existe um mistério que antes não tinha sido revelado, mas agora nós temos a oportunidade de acompanhar esta revelação máxima. Que revelação é essa? Deixa eu correr com vocês aqui. No verso de número 9, dá uma olhada aí no verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, por quem? Igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e das potestades nos céus. Então o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim, ó, tem um mistério que não tinha sido revelado até agora, e agora pela igreja esse mistério vai começar a ser revelado. Que mistério era esse? Era o mistério que estava oculto do Pai, é Cristo, que hoje para a gente é fácil saber que esse mistério é Cristo, mas na época da igreja aqui, quando estava tudo se iniciando, quando se estava dando base, então essa compreensão deveria acontecer. Por exemplo, vocês se lembram daquela conversa de Jacó com o anjo, quando ele lutou com o anjo para ser abençoado? Vocês se lembram desse texto? Ali é o próprio Cristo, tá? Está lá em Gênesis capítulo 32, verso 28 e 29.
Aí o anjo muda o nome de Jacó. Depois de uma luta extensa, eu imagino que Jacó deveria ser muito robusto, né? Porque conseguiu lutar com o anjo, segurou, ele foi ferido, mas não largou. Tamanha perseverança. Aí o anjo, conversando com ele, mudou o nome dele. Ele ficou abençoado por Deus. E aí ele perguntou qual que era o nome do anjo. Aí ele disse assim: para que você quer saber o meu nome? Aí encerrou a conversa e abençoou Jacó, mas não falou o nome. Fala para o irmão, que o mistério estava escondido. E o mistério estava escondido. Era um mistério escondido. Então, Jacó não teve o privilégio que nós estamos tendo. Ele não conheceu o que nós estamos conhecendo. Então, quando a gente olha para esses textos, a gente começa a viajar nessas ideias. Por exemplo, os anjos não sabiam do mistério escondido. Se você ler comigo em Efésios, no capítulo de número 3 e verso de número 10, que a gente acabou de ler, vou repetir, olha o que está escrito: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades do céu. Então os anjos não sabiam. Isso revela o que está escrito em Salmo 24. Vocês se lembram que está escrito em Salmo 24, versos 9 e 10? Ele está dizendo assim: vai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Porque ninguém sabia quem era o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Então o céu não sabia quem era o mistério escondido. Privilégio dado à igreja. Você quer ver quem não sabia também? Satanás, o tentador. Ele não sabia sobre esse mistério escondido. É só você olhar lá em Mateus, no capítulo de número 4, que você vai ver a ousadia dele. Diante dessa ousadia, é por isso que eu digo que ele não sabia. Porque se ele sabe que ele estava falando com o Criador dele, pastor Denise, só me ajuda. Lá em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13 a seguir. Vamos ver o que está escrito lá. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13 a seguir. Olha o que está escrito aqui, irmãos. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, se Satanás soubesse que estava falando com o Criador dele, você acha que ele ia ter a ousadia de dizer para o Criador dele: transforma as pedras em pães, se tu és esse Deus mesmo? Porque o texto está dizendo: o tentador. Na sequência, ele leva Jesus para um alto pináculo e diz: se atira daqui. Porque está escrito, porque ele já desconfiava que poderia ser Cristo. Está escrito: os anjos da hora do teu respeito e te sustentarão em tuas mãos, citando o Salmo 91 para Jesus, né? Aí Jesus dá uma resposta dele. Depois ele diz para Jesus assim: ó, tudo isso te darei, com relação ao que ele mostrou para Jesus, se prostrado me adorares. Ele estava tentando, ele não sabia quem era Jesus. Fala para o irmão que o mistério estava escondido para todo mundo. Ele fala: o mistério estava escondido para todo mundo. O diabo estava tentando. A palavra tentador vem de tentativas, tentando para saber se era ele mesmo, observando para saber se era ele mesmo. Mas tem um negócio aqui, irmãos, que eu quero falar com vocês, que só vai dar glória a Deus mesmo quem entender esse mistério. Glória a Deus. Glória a Deus. O centurião não sabia. O centurião. Vamos dar uma olhada lá em Mateus. Abra comigo em Mateus 27. Glória a Deus. Mateus 27, verso de número 50. Eu viajo nesse texto aqui. Eu fico pasmado com a grandeza do nosso Deus. E Paulo está tentando trabalhar isso para os irmãos. Está dizendo assim: eu quero que vocês acreditem nesse mistério que estava escondido, mas Deus deu o privilégio para sua noiva, para saber
quem é o mistério escondido e desfrutar do melhor de Deus, que é Jesus para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Mateus capítulo de número 27, verso de número 50, a gente vai ler até o 54, olha o que está escrito. E Jesus, chamando outra vez, ou clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Aqui está falando daquele momento em que Jesus estava nos últimos minutos na cruz por nós. Verso número 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus! Então até a cruz ninguém sabia, mas eu li com vocês aqui de propósito, para a gente ler de forma rápida, mas se a gente começar a esmiuçar, vocês viram o que aconteceu aqui nesse texto? Jesus, ele entrega o seu Espírito, e o texto fala de sexta-feira, só que o texto vai no domingo e depois volta para sexta-feira de novo. Vocês perceberam isso na leitura? Vamos dar uma olhada novamente? Verso 52. Depois que o véu do templo se rasgou, abriram-se os sepulcros de muitos corpos de santos que dormiam e foram ressuscitados. Então, Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, e acreditando você ou não, porque eu creio piamente nisso, Aleluia! as pessoas foram ressuscitadas, pessoas santas, foram ressuscitadas na sexta-feira. Só que tem um porém, eles foram ressuscitados na sexta-feira. No verso de número 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, a ressurreição de Jesus foi quando? Domingo. Então, na sexta-feira ele morreu, as pessoas ressuscitaram. Então, eu imagino a aglomeração dentro dos sepulcros. Os caras ficaram vivos sexta, no finalzinho da sexta, o sábado lá dentro, só puderam sair no domingo, depois da ressurreição dele. Aleluia! Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí o centurião, com as pessoas que estavam guardando, viram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas por que foi que aconteceu isso? Eu não vou ler com vocês para não tomar tempo, mas no capítulo 28 ainda de Mateus, no verso de número 11 a seguir, conta que houve uma mentira, uma investida, para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado, que não tinha ressuscitado. Dentro dessa proposta, Jesus não ressuscita sozinho. Pessoas que já tinham o atestado de óbito, que estavam enterradas, também ressuscitaram. Como é que vai parar a obra de Deus desse jeito? Aleluia! Disseram que ele ressuscitou, levantaram uma mentira, mas ele não ressuscitou sozinho. Ele trouxe mais gente no meio do seio de Abraão. Aleluia! Eu queria que você glorificasse esse mistério revelado. Poderoso é o Glória a Senhor! Deus. Glória a Deus! Só que Jesus trabalha de maneira que a gente possa acompanhar o raciocínio da fé, porque senão dá um nó na nossa cabeça. Vocês se lembram das mulheres quando chegaram no sepulcro? O que aconteceu lá? Elas foram levar as suas especiarias, quando chegaram lá tomaram um susto, porque a pedra estava removida. Mas o anjo não removeu a pedra para Jesus poder sair. A pedra não estava removida para Jesus sair. Jesus não precisava de pedra removida para sair. A pedra foi removida para que quando as mulheres chegassem no sepulcro, pudessem entender que não havia ele mais no sepulcro, que não havia mais ninguém lá dentro. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque lá em João, no capítulo 20, verso número 19, diz que os discípulos estavam encerrados dentro de casa, preocupados depois da morte.
e da ressurreição e daquela preocupação toda, e Jesus não voltou, e os homens estão nos perseguindo, e está todo mundo fechado. De repente Jesus aparece dentro da casa. Aleluia! Quem atravessa a parede não precisa remover pedra para sair do seu corpo. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu vou trabalhar na sua vida. Deus! Aleluia! A pedra será removida, e não há impossível para mim. A pedra será removida só para que você saiba que eu estou trabalhando. Mas não existe pedra, não existe obstáculo para que Jesus trabalhe na vida de alguém que Ele quer abençoar. Sim, Deus! Aleluia! Fala para o irmão: o mistério estava sendo revelado. Glória. Glória a Deus. A tentativa frustrada dos judeus, o mistério sendo revelado. Na sequência, no verso de número 14, que nós lemos em Efésios capítulo 3, Paulo fala de um compromisso com os irmãos. Então ele fala: o mistério foi revelado, os anjos não sabiam, o diabo não sabia, os homens da antiguidade, os pais de todo o início não souberam o que a igreja está sabendo, o privilégio que a igreja está tendo. Eles não souberam. Aí na sequência Paulo fala assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o nosso Pai, ou Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Verso 16. No verso 16 aqui é muito forte. Por quê? Porque Paulo fala da oração, e na sequência Paulo está trabalhando o fortalecimento com poder para que Cristo habite no homem interior. Vamos entender isso aqui? Versos 16 e 17 diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos concedas que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Você pode ter uma vida acadêmica grandiosa, só dá para fortalecer o homem interior com oração. Você pode ter diploma, você pode ter posicionamento acadêmico, você pode ter vida acadêmica infalível. Tem coisas que os livros não revelam, é só oração. Glória! É só um compromisso com Deus na oração. A oração e a palavra que vai poder fortalecer. Na sequência ele diz, verso 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês entendam que eu estou orando por vocês, eu estou clamando pela igreja, para que vocês entendam de uma vez por todas que a igreja depende de Jesus, e o homem interior precisa ser fortalecido na fé, precisa ser fortalecido na graça. Não é a vida acadêmica, não é o dinheiro, não é os status, não são o sistema humano, não é o poder da mídia, não é o poder do entretenimento, não é o poder governamental, não é nada dessa terra. O que nos deixa de pé é a oração em Cristo Jesus, é o poder da oração. Então Paulo está trabalhando no campo espiritual. Ele está falando para gente douta, para gente que conhece, para gente que tinha a oratória, fala, que conhecia. Aí Paulo está dizendo: eu quero que vocês fortaleçam o homem interior. E sabe o que é mais fascinante? É que no verso de número 18 nos mostra aqui uma grandeza extraordinária. Olha o que ele diz. No final do 17 diz: estando arraigados e fundados em amor. 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura, repita após mim: altura, comprimento e profundidade. E onde eu falei altura é largura, fala largura. Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando das dimensões, da capacidade de cada pessoa. Então, às vezes a gente se acha, às vezes a gente menospreza o próximo, nos achamos superiores a alguém. Só que quando nós somos corroborados com o poder do Espírito Santo, nós começamos a compreender a dimensão de cada pessoa em amor, a dimensão das instituições em amor, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade.
Logo, quem está orando, não importa se o irmão crê em línguas estranhas ou não. Ele não crê em Cristo, ele é teu irmão. Não importa se ele é um estudioso bíblico ou se ele é mais simples, biblicamente falando. Logo, o amor nos une em Cristo. Não importa se o irmão é de fé calvinista e se o outro é de fé arminiana. Não, tudo vai corroborar para que haja uma junção na igreja. Não importa se ele tem uma fé reformada, se ele tem uma fé pentecostal, se ele tem uma fé neopentecostal, se ele crê de maneira diferenciada, se ele glorifica ou não, o poder do Espírito Santo nos une em amor, nos dá a ideia de entender a altura, a profundidade, a capacidade de cada pessoa, do jeito que Deus me chamou, não te chamou, do jeito que Deus chamou, não me chamou. Deus chama cada um como quer, Ele chama de maneira diferenciada, e essa é a maior obra do mistério de Cristo, é poder ter a sua igreja em vários lugares do mundo, mas todos professarem que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Se você crê em Jesus, você está fazendo parte dessa igreja. Então, quando a gente está em oração, em posicionamento teológico, pouco importa, pastora. Porque o que importa é a fidelidade à palavra, é entender o compromisso que eu tenho com Deus, é poder me envolver nessa atividade. Então, quando a gente vai para os versos 18 e 19, todo o poder de Cristo em nós resume no amor ao próximo. Fala para o irmão, se não tiver amor, não tem poder cebola nenhuma. Fala para ele. Pode falar assim. Não tem poder cebola nenhuma. Tem gente que diz que tem poder de Deus na vida, mas não ama. Nos tornamos religiosos intolerantes, não aceitamos ninguém. Agora, falar de experimentar mais de Deus é muito bom. Quando a gente pensa assim, né? Poxa vida, experimentar mais de Deus. Minha casa própria, meu veículo 0 km do ano, né? A minha propriedade que comprei, as minhas posses, as minhas conquistas. Mas quando Paulo está falando experimentar mais de Deus, ele está indo além. Ele está entrando no contexto que Jesus diz: não junteis tesouro na terra. Porque se você junta tesouro na terra, e com isso não quer dizer que nós não temos que ter economias, não é nada disso. Mas o que Jesus está querendo dizer é que a gente não deve priorizar o tesouro humano. Não pode ser prioridade para a gente. Aí Jesus está dizendo: não junte tesouro na terra, porque na terra o ladrão pode roubar, a traça e a ferrugem pode consumir. Juntem tesouro no céu, porque lá o ladrão não pode roubar, ele nem entra lá. A traça e a ferrugem não entra, não vai consumir o teu tesouro. Aí Jesus conclui dizendo: sabe por que eu disse isso? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E a igreja do século 21 tem colocado o coração na terra, porque pensa pouco nas coisas de Deus. O pregador reformado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz: quanto mais do céu tiver em nós, menos da terra cobiçaremos. Temos que entender a ideia de nos prostrar diante da palavra, de nos comprometer com a palavra, com a oração. Tem coisas que o companheiro, a pessoa não vai compreender com falas. É o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Não é fala humana, é Deus que fala do coração do homem e transforma a vida dele. Diga para o seu irmão: esse mistério é maravilhoso. Estou concluindo agora. Glória a Deus. E assim, quando a gente fala de amor, agora a gente pode concluir o que Paulo falou aqui em Efésios, falando sobre experimento das coisas de Deus, né? Ele diz assim, verso número 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo
muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder é do Espírito Santo, é o poder do amor. Agora, entenda que tem um cuidado de Deus aqui nesse versículo. Vou ler novamente. Ora, aquele que é poderoso, quem? Deus, para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que eu concluo isso aqui? A gente só tem que entrar em oração. A gente só tem que assumir o compromisso de assumir a palavra para a nossa vida, porque o resto Deus vai cuidar da gente, além do que pedimos. A gente nem precisa pedir, a gente vai ser cuidado e assistido por Deus, se a gente se preocupar com a palavra dele na nossa vida. Se a gente se preocupar com a palavra, se a gente se preocupar com Cristo, que é a própria palavra. Verso 21. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre, amém. Fala para o irmão, está funcionando ainda hoje, em todas as gerações. Fala. Isso funciona ainda hoje. A oração faz o que a palavra humana não pode fazer. Tem batalha que a gente só vai vencer na oração. Tem batalha que a gente só vai vencer no clamor. E Paulo está dizendo, por isso eu me coloquei de joelhos. Eu expliquei para vocês o mistério de Cristo, o mistério de Deus que era Cristo oculto. A igreja recebeu essa revelação. Encerro agora. O que Paulo quis dizer em todo o contexto é o que eu estou tentando transmitir para vocês aqui. A gente tem essa grandiosa obra que Deus nos deu o privilégio de ter essa revelação para a nossa vida. Aí eu queria que você me ajudasse falando para o irmão assim: a gente tem uma ferramenta, fala para ele. Com todo carinho você vai falar para ele assim: vai usar ou vai ficar vacilante? Fala para mim também, fala assim: pregador, vai usar ou vai ficar vacilante? Eu também estou envolvido. Glória a Deus. Porque a gente tem essa revelação, a gente tem esse mistério, mas a gente não usa. O poder de Deus vai operar pela fé, pela fé, pela fé. Tem fé quem ora, quem busca. A fé vem pela palavra. A palavra entra em nosso coração e produz fé para a gente passar a ter uma vida de oração. Pregar na igreja, orar na igreja, cantar na igreja é fácil. Eu quero ver ter fé para fazer o que Jesus falou para fazer. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em segredo, e eu culto o Pai te responde. É acreditar na palavra e colocar em prática. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para nos entregar essa mensagem. O mistério já foi revelado. Agora usufrua das bênçãos de Deus, experimente o melhor de Deus para a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Espero que eu tenha sido boca de Deus na tua vida nessa noite. Espero que a palavra tenha surtido o efeito na nossa vida necessário. E que a gente saia daqui nessa noite sabendo que existe um Deus que está cuidando de nós. Nós vamos viver o melhor. Pastor, mas nós estamos em crise. Nós estamos em dificuldade. A pandemia tomou conta. A gente está passando muita dificuldade, a gente sabe disso, mas Jesus ainda continua sendo Jesus. Ele ainda continua trabalhando na nossa vida. Ele ainda continua ouvindo as nossas orações. E se a gente não souber, como geralmente não sabemos segundo a Bíblia, nós temos o Espírito Santo que interpreta as nossas orações com gemidos inexprimíveis. E eu quero nessa noite que você faça um compromisso com Deus, que você coloque esse compromisso na sua vida, em aceitar esse mistério revelado, porque para nós é um privilégio. Eu imagino que Davi queria viver o que a igreja vive. Eu imagino que Abraão queria viver o que a igreja vive. Jacó queria viver o que a gente está vivendo. Ele até perguntou, mas não teve jeito hoje, falou: não está na tua hora ainda, eu vou só te abençoar. Fica tranquilo, não vai saber agora.
porque o mistério é revelado lá na frente. E nós somos privilegiados, porque não éramos para estar nem neste hall, mas por Cristo nós somos o Israel de Deus, nós somos enxertados na promessa de salvação. E nós devemos glorificar a Deus todos os dias, porque mesmo cheio de falhas, mesmo com adversidades, mesmo com situações difíceis que vivemos, Jesus nos ama. E esse é o texto áureo da igreja. E nós deveríamos falar isso e ouvir isso mais, porque a gente só ouve isso no início da fé, né? E a gente depois para de ouvir. Mas eu queria que você me ajudasse e falasse para o irmão que Jesus ama ele. Você pode falar isso para ele? Jesus te ama. Você que está nos acompanhando na live, Jesus te ama. Jesus nos ama. Deus, o textual é esse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já cremos no mistério revelado, sim ou não, irmãos? O mistério estava oculto, foi revelado, e a gente acredita, e a gente é tão bem-aventurado por acreditar, que Jesus falou assim para os discípulos: vocês acreditam porque vocês estão vendo. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Eu creio na morte e ressurreição do meu Cristo. Eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que Ele trouxe alguns do seio de Abraão. Aleluia. Ele é o príncipe eterno. Ele é o guarda de Israel. Ele está aqui nessa noite para renovar a nossa esperança em meio à corrupção política, em meio à corrupção da eclésia, em meio à corrupção da fé. Ainda existe a remanescente, a igreja verdadeira, e Jesus nos trouxe aqui nessa noite para renovar a nossa esperança, para nos fazer voltar à chama do primeiro amor. Nessa noite Ele renova a nossa vida. Ele é um mistério escondido, revelado para a igreja de hoje, e somos privilegiados por receber esta tão grande bênção na nossa vida. Eu quero que você ore comigo em nome de Jesus, e que você faça o compromisso de viver uma vida de uma experiência a mais, viver a mais, entender que o Evangelho não é só vir para a igreja, não. O Evangelho é além daquilo que a gente pensa. Ele vai cuidar de nós. Vamos orar?